Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou denários, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Capítulo 19. Acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés
por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Jesus abençoa as crianças. E trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. Eis que, aproximando-se dele, um jovem rico disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chama bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar no reino da vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem
se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, dinheiro ou denário. Mandou-os para a sua vinha, e saindo, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ansiosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam,
e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios ou das nações são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal ou criado, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo ou escravo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, ou restaurar a visão. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado em uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça de ti fruto. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes:
Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que em seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto,
Eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Capítulo 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importunares com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse:
Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge e esta inscrição? E disseram-lhe: De César. Então ele disse-lhes: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo-lhes, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é, então, que Davi, em espírito, lhe chamava Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é este seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo.
Capítulo 23. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos filhos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita.
e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pelo que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e todas imundícias. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um dele matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. O sermão profético, o princípio das dores.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e tremores em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, ou o primeiro fim, que é a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Pois, para os deixados para trás, terrível coisa é, pois participarão da grande tribulação e sofrerão. Pouca chance lhes resta, se não receberem o sinal da besta. O sermão continua: a grande tribulação. Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas
por causa dos escolhidos, serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. O sermão continua. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disse consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, e num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus, amigos em Cristo. Nestes 7 capítulos do livro de Mateus, vemos a confirmação da doutrina ensinada pelo Senhor Jesus, pois, acerca do reino dos céus, nos esclareceram estes capítulos. No capítulo 18, versos 18 a 22, vemos a colocação acerca do perdão, pois Jesus afirmou que, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Disse assim quando falava acerca do perdão entre o irmão. E no verso 22 declarou que não devemos perdoar 7 ou 70, mas 70 vezes 7, e num dia, se for o caso. No verso 6 do capítulo 19, o Senhor Jesus fala acerca do casamento, e que o que Deus uniu, não o separe o homem, e que Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens, que não perdoavam o seu próximo, mais próximo, que é a esposa ou marido. E afirmou que, no princípio, não foi assim, pois deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à mulher, e tornarão os dois uma só carne. No versículo 21 deste capítulo 19, o Senhor fala para o jovem rico acerca de ser perfeito, declarando-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Na questão: o que poderia ter sido mais difícil para aquele jovem rico? Dar tudo o que tinha aos pobres, pois era detentor de muitos bens, ou seguir a Jesus? Sabemos que para seguir a Jesus temos que abnegar da nossa vontade e da nossa vida para satisfazer a vontade do Pai. No verso 26, o Senhor Jesus declara que para nós muitas coisas são impossíveis, mas
a Deus tudo é possível. No verso 28, a colocação de que os discípulos do Senhor Jesus julgarão, num tempo vindouro, as 12 tribos de Israel. Tempo vindouro, quando o Senhor Jesus assentar-se no trono. Creio eu que se trata do trono em seu reino glorioso de 1000 anos. No verso 16 do capítulo 20, a colocação acerca de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, e os derradeiros serão os primeiros. Assim como aquele trabalhador, aquele senhor da seara, contratou seus trabalhadores, e mesmo aqueles que trabalharam somente 1 hora, deu-lhes o salário equivalente aos outros que trabalharam meio-dia ou o dia todo. Assim se refere o reino de Deus, pois, ainda que a pessoa viva a vida inteira de pecado, mas aceitou ao Senhor Jesus antes da sua morte, receberá a salvação. É o que vimos acontecer com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, pois um deles alcançou a salvação recebendo o Senhor Jesus antes da sua morte, mesmo tendo levado uma vida inteira de roubo e pecado. Em contrapartida, o outro não recebeu ao Senhor Jesus, foi condenado. Assim será para toda a humanidade. No verso 19 deste capítulo 20, uma confirmação do Senhor Jesus que ele seria entregue aos gentios para dele escarnecerem. Seria açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, que foi a semelhança do sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. No verso 13 do capítulo 21, Jesus adverte aos comerciantes no templo do Senhor e diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões, fazendo nela comércio. Hoje em dia, temos muitos casos por aí. Misericórdia. No verso 21 deste capítulo 21, também a resposta do Senhor Jesus com relação à figueira que se secou, e declarou aos discípulos que se tivessem fé e não duvidassem, não somente secaria a figueira, mas como também se dissessem ao monte: sai daqui e lança-te ao mar, isso aconteceria, por causa da fé daquele que creu. No verso 43 deste capítulo 21, a colocação da escolha de outra nação, que por 2 dias bíblicos, ou 2000 anos, conforme Oséias capítulo 6, verso 2, foi a igreja, desde a igreja primitiva até hoje, e agora a escolha do Brasil como uma nação celeiro para evangelizar os confins da terra. Assim declarou o Senhor Jesus
falando para os fariseus e religiosos da época. Por isso, o evangelho do reino vos será tirado e será dado a uma nação, para que dê frutos da salvação. Sabemos que essa outra nação é a Igreja fiel, sendo, no entanto, a escolha da nação Brasil como um deserto das nações, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 20, versos 35 e 36, bem como capítulo 12, verso 7 de Daniel, o que combina com o capítulo 2, verso 6, 14, parte B, e 17, parte B do livro de Apocalipse. Pois, no verso 14, parte B, diz que Deus tem preparado um deserto para esconder a mulher, que, para nosso tempo, é a Igreja fiel, enquanto ela cumpre a sua missão final de evangelizar os confins da terra. Durante o derramar da chuva tardia, no versículo 14 do capítulo 22, encerrando a parábola das bodas, onde o Senhor mandou convidar a muitos, sendo que não fizeram caso, outros foram cuidar dos seus negócios, e novamente convidou a todos que estavam pelo caminho para as bodas de seu filho. Portanto, assim é a semelhança do nosso Pai Celeste, que nos convida para participarmos das bodas do seu Filho, Jesus, Yoash e Yeshua Hamashia. Declarou-nos: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que ali estiver sem veste nupcial será lançado nos átrios exteriores, que haverá pranto e ranger de dentes. Ainda no capítulo 22, verso 21, o Senhor Jesus declara-nos acerca dos tributos. Quando lhe interrogaram se era lícito pagar imposto, ele pediu que lhe trouxessem uma moeda e perguntou qual é a inscrição ou a esfinge desta moeda. Disseram-lhe: de César. Então afirmou-lhes: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, imposto para o governo e o dízimo para o reino de Deus. Mais uma vez, neste capítulo 22, dos versos 29 a 33, o Senhor Jesus adverte acerca da ressurreição, pois nos céus não se casarão, nem se darão em casamento, mas seremos como anjos que não se casam, nem se dão em casamento. E no verso 33 do capítulo 23, o Senhor Jesus adverte aos fariseus e religiosos da época: raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno? Pois eles pregavam uma coisa e não praticavam o que pregavam. No verso 14 do capítulo 24, o Senhor Jesus fala quando seria o fim, e que, para o fim
ou a sua segunda vinda acontecer, dependeria do Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. Dos versos 20 a 24 deste capítulo 24, mais uma colocação acerca da sua volta, pois é para ficarmos atentos e percebidos, pois muitos virão dizendo ser o Cristo, como já vemos hoje por aí. Mas devemos orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, bem como aqueles dias da tribulação seriam abreviados por causa dos escolhidos. Portanto, sabemos que a 70ª semana de Daniel é composta por 7 anos. No entanto, o período crítico dela, ou a grande tribulação em si, será de apenas 42 meses, ou 1335 dias, conforme descreve Daniel no capítulo 12, verso 12. E o Senhor Jesus assim o declara no versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E no verso 30, continua dizendo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, pois verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Como aqui descreve grande glória, entendo que esta será a segunda vinda após a grande tribulação, pois no meio da tribulação haverá a vinda secreta, onde ele arrebatará a sua noiva fiel, onde ocorrerá a primeira ressurreição, que será o toque da 7ª trombeta. No verso 34 deste capítulo 24, acerca da declaração de que não passará esta geração, ou seja, a geração da Igreja, que, por ora, soma-se 2000 anos, tendo iniciado com os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, e perseverado até então com todos aqueles que creem e têm feito parte do corpo de Cristo. No verso 36, o Senhor Jesus declara ainda acerca do momento da sua vinda. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, existem questões que o Deus Pai atribuiu exclusivamente a Ele, apesar do Pai, o Filho e o Espírito Santo fazerem parte de uma trindade, e nessa unicidade da trindade desfrutam de poder inigualável. Shalom Adonai e até breve.
que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.